Olá, nono ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós iremos tratar hoje a respeito do fenômeno da crase e vocês encontram esse conteúdo na página 270. É um conteúdo extremamente importante, interessante e vai servir muito para vocês, não só agora, mas futuramente também. Então, quando que ocorre a crase, em quais situações utilizar a crase, o que é a crase propriamente dito. Nós começamos aí com um exemplo. Pede para a gente observar essa frase. Vamos a, depois o a novamente e faculdade. Então, nós temos aí dois as preposicionados, né? Um depois do verbo vamos e outro antes do substantivo faculdade. Nesse exemplo, a palavra a se repete. Por quê? Nós temos primeiro uma preposição, vamos a algum lugar, e temos também um artigo, porque faculdade, sendo um substantivo, ela é precedida de um artigo, no caso feminino, definido e no singular, né, que é o a. Então, isso causa, na leitura em voz alta, um som incômodo, porque quando eu pronuncio vamos a faculdade, fica uma coisa meio desconexa, né? Eu estou falando aí duas vezes o a em um curto espaço de tempo. Para que isso não aconteça, nosso aparelho fonético contrai naturalmente esses sons iguais e torna eles em um só. É esse fenômeno que nós chamamos de crase. O termo vem do grego crasis, que significa fusão ou mistura. Então, o que é a crase propriamente dita? É uma situação onde nós iremos encontrar dois as com sentidos diferentes, sendo um a para preposição e um a para artigo. E por essa situação ser diferente, como eu disse anteriormente, nós precisaremos colocar um sinal gráfico para indicar que ali existem duas letras A. Por isso que os as acraseados sempre vêm com esse sinal gráfico, que nós chamamos de crase, né? Para indicar a fusão dos dois sons do A, nós usamos o acento grave, certo? Então, o exemplo que está aqui embaixo, vamos à faculdade, certo? Então, aqui nós já temos o A acraseado. Como a crase é a fusão de dois ou mais sons iguais, ela não ocorre somente com o fonema A. Um bom conhecimento de regência verbal e nominal facilita o entendimento e o uso do sinal indicativo da crase sobre a palavra a. Assim, a crase requer apenas atenção, pois é um fenômeno lógico da língua. Para que isso fique claro, podemos resumir seu estudo em duas regras básicas. Então, primeiro, é necessário que, antes do a artigo, exista uma palavra que exija a preposição a, e segundo, é preciso que a palavra que vem depois do a preposição admita o artigo a, ou seja, essa palavra tem que ser do gênero feminino. Então vejamos, no exemplo anterior, nós temos vamos à faculdade. Então, primeiro, eu tenho a preposição porque ele está aí sucedido, no caso, ele vem depois do verbo vamos, né? Pela regência eu precisaria colocar o a, vamos a algum lugar. E faculdade, como eu disse anteriormente, sendo um substantivo feminino, ele admite, ele aceita o a, né? Por ser um artigo definido e feminino. Então, nessa situação, nós temos um a preposição mais um a artigo. E são esses dois as que vão formar a crase. Nós temos alguns exemplos aqui no final da 270. Enviamos o pedido à Secretaria de Saúde. Então, nós temos aqui pedido, que é verbo também, certo? Nós temos o a da secretaria. Então, enviamos o pedido a alguém. Então, já tem o a preposição. E antes de secretaria, por ser um substantivo feminino, eu também tenho o a artigo. Ontem, o Irã cedeu à pressão internacional. Então, eu tenho o verbo ceder. Quem cede, cede a alguém, certo? Então, já tenho a preposição. E
Pressão, sendo um substantivo, está aí precedido pelo artigo. Sendo um substantivo feminino, precede também pelo artigo a feminino. Página 271. Por essas duas regras básicas, podemos concluir que não acontece crase antes de, primeiro, palavras masculinas, porque ele não vai admitir o a artigo, porque a palavra é masculina. Então, fomos a cavalo e venda a prazo, sem a crase. Verbos, continuava a examinar o contrato, começou a bater na porta, certo? E artigos indefinidos, fomos a uma festa muito boa na praia. Observação. O sinal indicativo da crase pode ocorrer também sobre o A dos pronomes. Pronomes aquele, aquilo e etc. Observe. Eu estava me referindo a aquelas roupas velhas. Então, eu tenho o A da preposição, me referindo a alguém ou a alguma coisa, e tenho já o A do pronome aquelas. Então, juntando esses dois As, eu formo o A craseado, né? Eu estava me referindo a aquelas roupas velhas. E aí nós temos os casos mais específicos, onde nós utilizaremos crase ou não. Então, primeiro, a palavra terra no sentido de bordo. Neste caso, a palavra terra não admite o artigo a. Os marinheiros que navegavam no mastro das caravelas diziam terra à vista e não a terra à vista. Assim devemos escrever os turistas desceram à terra, sem o acento grave. Então, quando a palavra terra estiver no sentido de bordo, nós não vamos utilizar, né, o a craseado, porque ele não admite o artigo a. Eu só teria aí o artigo preposição, certo? Segundo, a palavra casa no sentido de lar. Neste caso, a palavra casa não admite o artigo a. Dizemos vim de casa e não vim da casa. Portanto, devemos escrever voltei à casa, sem a crase. Entretanto, se a palavra casa vier acompanhada de uma expressão determinante, a crase pode acontecer. Como exemplo, voltei à casa de Zé, porque aí voltei a algum lugar, mais o a antecedendo a casa. Terceiro, diante de topônimos, nomes de lugar. Alguns topônimos não admitem o uso do artigo. Exemplo disso é Brasília. Dizemos Brasília é a capital do país e não a Brasília é a capital do país. Assim, nós voltamos a Brasília, sem crase. Entretanto, se o topônimo vier acompanhado de uma expressão determinante, ocorre a crase. Como no exemplo, na década de 1960, fui a Brasília de JK. O determinante aí é JK, né? Não é qualquer Brasília, é a Brasília de JK. Então, por causa desse determinante, o fenômeno da crase ocorre. Quarto, existe crase em locuções adverbiais femininas. Exemplo, à noite, à toa, à custa de, às 3 horas, à 1 hora, à vista e à moda. Quinto, não há crase em locuções em que se repete a mesma palavra. Exemplo, gota a gota, palmo a palmo ou passo a passo. Dessa forma, encerrado aqui as regras, né, sobre o uso da crase, nós chegamos na atividade que eu já vou aproveitar para responder aqui com vocês, ok? A primeira questão, na 272, pede para a gente reescrever as frases seguindo o comando. Letra A. O ódio é um sentimento ao qual você deve resistir. Aí nós temos pedindo que troque sentimento por sensação. Então, dessa forma, a frase vai ficar: o ódio é uma sensação à qual, o a craseado, né, você deve resistir. Letra B. Este é o bloco de carnaval ao qual ela pertence. E aí pede para trocar bloco por agremiação. Então, eu troquei um substantivo masculino por um feminino. Então, dessa forma, permite o uso da crase.
Então a frase fica: esta é a agremiação à qual ela pertence. Letra C. A modelo confirmou a gravidez no jornal ao qual deu entrevista. E aí pede para trocar jornal por revista. Mesma coisa. Troquei um substantivo masculino por um feminino. Então fica: a modelo confirmou a gravidez na revista a qual deu entrevista. Letra D. Eu tenho um sonho ao qual sou fiel desde criança. Pede para trocar sonho por determinação. De novo, masculino por feminino. Então eu vou acrescentar a crase. O exemplo vai ficar: eu tenho uma determinação à qual sou fiel desde criança. Letra E. João é o funcionário ao qual foi negado o acesso. Pede para trocar João por Maria. Então, como que fica? Maria é a funcionária à qual foi negado o acesso. Letra F. O pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Pede para trocar o mal por desgraça. Então, o exemplo fica: a pior desgraça é aquela à qual nos acostumamos. Letra G. Houve divergências em torno do regime ao qual os criminosos deveriam ser submetidos. Pede para trocar regime por leis. Então, fica: houve divergências em torno das leis às quais os criminosos deveriam ser submetidos. E a letra H. O computador ao qual desejo me conectar não aparece na rede. Pede para trocar computador por máquina. Então a frase fica: a máquina à qual desejo me conectar não aparece na rede. Página 273. Segunda questão. A frase em que o A deverá receber o acento grave indicativo de crase é a opção letra B. Vou à praia quando faz sol. Vou à praia quando faz sol. Eu vou a algum lugar e praia, sendo substantivo feminino, é precedido pelo artigo. Terceira questão. Assinale a frase em que a crase foi usada incorretamente. É a opção da letra D. Sabiam que as casas eram bastante precárias. Aqui a expressão casa está sendo colocada no enunciado, só que como vocês viram anteriormente, a palavra casa no sentido de lar, ela não vai admitir o artigo a, né? Então, portanto, não há o uso de crase nessa situação. Quarta questão. Indique a alternativa em que o uso do sinal indicativo da crase está incorreto. Alternativa letra C. Não é este o cargo a que aspiramos. A palavra cargo, né, masculina, o cargo. E nós não temos aqui a indicação do verbo mais o substantivo, né? Nós temos apenas aqui o substantivo e o verbo que é aspiramos está lá posteriormente, né? Já lá no final do enunciado. Quinta questão. O uso da crase está correto em? Alternativa correta, letra C. Disse à senhora que estava passando bem. Eu tenho o verbo disse, né? Eu disse a alguém. E tenho também o substantivo senhora, que é um substantivo feminino e que vai admitir aí o artigo a. Sexta questão. Abrir o peito à força numa procura. A crase foi utilizada corretamente. No entanto, o mesmo não ocorre em. Aí nós temos a alternativa da letra B. Ela escreveu a carta a lápis, porém ninguém acreditou. Nós temos o verbo escrever, só que ele está antecedendo o substantivo carta e não o substantivo lápis, certo? Então aqui nós só temos o artigo definido, a lápis. Eu não teria a preposição também. Sétima questão. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos e sem austeridade? O uso da crase está correto, assim como no trecho anterior em. Alternativa correta, letra A.
por favor, encaminhe-se àquela repartição. Então, eu tenho o verbo encaminhar e tenho também o pronome aquela, né? Então, eu juntei aí o a do verbo, encaminhe-se a algum lugar, mais o a do pronome. Oitava questão. Recorrem à opção mais fácil. O item em que o emprego do acento grave indicativo da crase está correto é, mais uma vez, letra A. Todos devem dedicar-se à educação. Tem aí o verbo dedicar, dedicar a alguma coisa, mais o substantivo feminino educação. Nona, assinale a alternativa em que o uso da crase está correto. A alternativa é a letra B. As pessoas que compareceram à assembleia receberam vários itens do programa e a incumbência de analisá-los e difundi-los. Mais uma vez, eu tenho o verbo, que no caso é compareceram. O verbo comparecer, a regência exige o a, compareceram a algum lugar. E depois eu tenho o substantivo assembleia, que é o substantivo feminino. 10ª questão. A alternativa em que o sinal indicativo da crase foi corretamente empregado está em alternativa letra B. O texto refere-se à paixão pelos automóveis. Assim como no exemplo anterior, eu tenho o verbo referir e tenho o substantivo feminino paixão. Página seguinte, 11ª questão. O uso do acento indicador da crase está correto apenas em alternativa D. Valci perguntou à mulher quando a família dela viera do Japão. Então, eu tenho verbo perguntou mais um substantivo feminino mulher. 12ª questão. O uso do sinal indicador de crase está correto, exceto em alternativa letra D. Voltaremos a Curitiba no próximo ano. Aqui deveria ser simplesmente o a normal sem a crase, certo? Porque na expressão Curitiba, quando nós vamos fazer, digamos que é a contraprova, nós dizemos que voltamos de Curitiba e não da Curitiba, ok? Então, não comporta aqui o artigo, né, definido feminino. 13ª indica a alternativa correta quanto ao uso da crase. Letra E, eu prefiro peixe à portuguesa. E a 14ª pede para você avaliar as crases e dizer em quais opções elas estão corretas. Então, estão corretas a terceira, às vezes somos surpreendidos por um amor à primeira vista. Está correta a quarta, pague suas contas à vista, não a crédito ou a prazo. E a quinta também, o ideal é aliarmos a teoria à prática. Então, a alternativa da 14ª é a letra D. Ok, gente? Então, aqui nós encerramos o capítulo 6, com a graça de Deus. Vocês terão agora o encerramento do capítulo, né? Que vai da página 276 a 279. Sendo uma observação aqui para vocês, o Mídias em Contexto, vocês terão que responder no caderno, tá ok? Não precisa copiar as perguntas, só responder no caderno. Certo, gente? Bons estudos, meus queridos, e até a nossa próxima aula.